Ok, parte 2 da aula de biomas brasileiros, continuando com o bioma cerrado. Estudamos agora a Amazônia, né? É o maior bioma brasileiro. Cerrado aqui é o segundo maior bioma brasileiro. Conhecido como savana brasileira, o cerrado contém nascentes de rios que formam as principais bacias hidrográficas do Brasil. Ele ocupa um quarto do território, sendo o segundo maior bioma em extensão do Brasil. O clima lá é quente, com temperatura média de 25 graus. Pode chegar a 40 graus também. Apresenta uma estação seca, que é durante o outono e o inverno, e outra estação chuvosa, que ocorre durante a primavera e o verão. Contém planícies e chapadas, apresentando diferentes paisagens, que incluem áreas de campo com gramíneas, áreas com árvores esparsas e áreas de florestas, que é o cerradão. O solo é argiloso, pouco fértil e retém pouca água. No final aqui do cerrado eu vou mostrar uma curiosidade bastante interessante do porquê que as árvores, os arbustos aqui do cerrado, eles são pequenos, tá? No cerrado são comuns as queimadas naturais, devido à baixa umidade do ar em períodos de seca, até 15% da UR é a umidade relativa, e a alta incidência da luz solar que levam ao ressecamento da vegetação. Lembra quando a gente estava falando sobre biomas mundiais, que a gente estava ali na savana africana, que ocorrem queimadas naturais? E eu falei que eu ia explicar um pouco melhor sobre queimadas naturais aqui quando a gente fosse falar do Cerrado brasileiro, né? Então, essas queimadas natural, tá? Natural, ocorre pela natureza mesmo, não é o Bolsonaro metendo a mão ali queimando tudo. Aliás, o Bolsonaro é chamado de Bolsonaro, né? Porque Nero botou fogo em Roma. E Bolsonaro tá botando fogo na Amazônia, em tudo ali, no Pantanal também. O fogo é um importante fator de manutenção da biodiversidade, então é importante que ocorra essas queimadas ali no Cerrado, assim também como na savana africana, provocando o brotamento de sementes e o florescimento das plantas. O que? O fogo faz o brotamento de sementes e o florescimento de plantas? Sim. Para alguns tipos de plantas, sim. A semente não queima diretamente, né? A semente ela está embaixo ali da serrapilheira, ela está ali no solo, então quando ocorre esse fogo, não é um fogo de grandes proporções como o Bolsonaro faz na Amazônia. É um fogo de baixas proporções, então a semente não sofre dano e ela brota até por causa disso. As árvores atingidas pelo fogo rebrotam, apresentando um típico aspecto retorcido. Então, olha só, fogo do bem. Só que é um fogo natural, né? O fogo no cerrado pode ter início por fatores naturais, através de descargas elétricas, né? Raios de trovões, tempestades. O que acontece? Ó, germinação de sementes. Algumas sementes elas precisam de altas temperaturas para quebrar a dormência. Dormência é um processo que a semente faz que ela espera brotar. Algumas sementes elas precisam ter muita água, outras elas precisam ter pouca água. As sementes das árvores, das plantas do cerrado, elas precisam ter alta temperatura para brotar. Arbustos e gramíneas. Ó. A queima periódica mantém o terreno livre para as espécies se desenvolverem, já que não crescem em vegetação fechada. Então, olha só, quando tem uma tempestade lá, ó, os raios que provocam o fogo ocorrem com mais frequência no período de chuva. Lembrem-se que o período de chuva, olha só, é na primavera e no verão. Aí, né, tem fogo e tal, mas só como tem chuva também, ó, a umidade evita a propagação descontrolada das queimadas. Então é tudo natural, ocorre naturalmente ali e se dá muito bem. O problema é quando o homem bota a mão ali e estraga tudo, né? O Cerrado é um local de muita biodiversidade, né? Tem várias espécies vegetais, muitas delas são endêmicas, já vou explicar o que são endêmicas, como o buriti, o pequi, nessa imagem que eu estou mostrando aqui. O pequi é uma fruta que já está bem espalhada pelo Brasil, a gente encontra pequi para vender aqui em Santa Catarina, e a mangaba. A fauna também apresenta muitas espécies endêmicas, que são invertebrados, compostos pelos insetos, aves, a ema, seriema, papagaio, corujas, mamíferos, pela
anta, tamanduá, tatu, o lobo-guará, que é o animal símbolo do Cerrado, é um animal muito lindo, tá? Só existe aqui no Brasil porque ele é endêmico. Répteis, anfíbios e peixes. Mas o que é endêmico? Então, sabe o que é endemismo? Espécies endêmicas são espécies que só existem em um único lugar do mundo. Né? No caso, o lobo-guará e o pequi e todas essas outras espécies de vegetais e animais que eu falei aqui, elas são endêmicas do Cerrado, ou seja, elas só existem ali no Cerrado. E olha só, se esse lugar for destruído, né, a espécie não consegue ir para outro e acaba, ou seja, é exterminada, é extinta. Tá? Aqui está mostrando um mico-leão dourado, por exemplo, que é da Mata Atlântica. Né? E o governo Bolsonaro está destruindo também a Mata Atlântica. E aí, no caso, se destruir totalmente a Mata Atlântica, o mico-leão dourado ele vai ser extinto, porque vai destruir o habitat dele, o sistema, o nicho ecológico dele. Então, isso é uma espécie endêmica, é uma espécie que só existe em um local do mundo. E eu falei para vocês que eu ia explicar por que as árvores do Cerrado são pequenas, né? Mas antes, olha só, o Cerrado é um dos biomas mais ricos em biodiversidade e também um dos mais ameaçados do mundo, pois vem perdendo território para a agricultura e a pecuária. Então o governo Bolsonaro está destruindo o Cerrado também para colocar agricultura e pecuária ali. A exploração consciente e sustentável dos recursos naturais desse bioma poderia ser incentivada, contribuindo para a sua conservação, mas isso não ocorre. Olha o que está acontecendo lá. O cerrado está sendo destruído para para monocultura, tá? Monocultura é a cultura de uma plantação só, por exemplo, milho, soja, ok? E observem aqui, ó. Então eu ia explicar por que as plantas do cerrado são pequenas. O cerrado, ele é uma floresta de ponta cabeça. A árvore ela é pequenininha aqui no solo para cima, mas ela tem uma raiz muito grande, ó. Ela tem uma raiz profunda que busca água lá embaixo nos aquíferos, tá? Ó, e mantém o solo permeável, permitindo a recarga do aquífero quando chove. Então, observe nessa imagem aqui, ó, isso aqui são as bacias hidrográficas que tem os principais rios aqui no Cerrado, né, que daí dão água também para o resto do Brasil aqui. Então essas árvores elas são pequenas do solo para cima, mas abaixo elas têm uma raiz bastante grande. E isso é importante para manter o solo bem formado. Bom, Pantanal. Esse bioma ocupa menos de 2% do território nacional, é o menor bioma, olha aqui, ó, desse tamanho aqui só. Só que ele é muito importante, tá? Tem ligação com a Amazônia, ó, aqui no norte aqui do Pantanal, e o Cerrado, né? Toda essa fronteira aqui, ó, se liga com o Cerrado. Sendo considerado um patrimônio natural mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a UNESCO, por ser a maior área alagada contínua do planeta e apresentar rica biodiversidade. Então, o Pantanal é uma área alagável. Tá? E olha só, é um patrimônio natural mundial. O clima lá no Pantanal é quente, com temperatura média de 24 graus. O inverno é seco e o verão é chuvoso. A umidade relativa do ar é de 50% a 75%. A paisagem do Pantanal é composta de áreas inundadas, matas ciliares, que são as matas ao redor do rio, como estou mostrando nessa imagem aqui, e campos não inundados. Então, ó, uma imagem do Pantanal com várias lagoas aqui, né? Então, no tempo de chuva, isso aqui fica tudo um marzão, tá? Alaga tudo isso aqui, ó. O Pantanal apresenta grande diversidade de espécies, especialmente de peixes, pintado, pacu e dourado são alguns exemplos, e aves, os tuiuius, as garças, os falcões e os papagaios. Além disso, abriga mamíferos, onças, capivaras, ariranhas, cervo do Pantanal, répteis, jacaré, sucuri, jararaca, jiboia e muitos insetos. Devido à proximidade, compartilha a espécie com a Amazônia e com o Cerrado, porque a gente viu que ele faz fronteira ali com a Amazônia e com o Cerrado. Né? O Pantanal ele vem sofrendo com o desmatamento para a expansão da pecuária, como a pesca ilegal, as queimadas, a mineração, a caça, o tráfico de animais silvestres,
a introdução de espécies exóticas e a poluição dos rios pelo uso de pesticidas utilizados na agricultura, né, os agrotóxicos. E pior, né, o governo Bolsonaro está transformando o Brasil no jardim experimental para os americanos, porque aqui o tanto de agrotóxico que está sendo liberado aqui é terrível. Todo mundo vai morrer de câncer, tá? Aí eu trouxe uma animaçãozinha aqui para vocês observarem, ó. Isso aqui não vale só para o Pantanal, não, vale para qualquer área de floresta, né? Áreas úmidas funcionam como esponjas, porque ó, quando chove elas absorvem água e elas vão armazenar essa água aqui, essas áreas de florestas, que vão devolvendo devagar na época da seca, ó, formando riozinhos ali controlados. Porém, se ocorrer um desmatamento, né, se destruir essas áreas aqui, ó, a água da chuva ela vai escoar toda de uma vez, causando enchentes. E é por isso que cada vez mais a gente tem mais enchente que destrói tudo, ó, e não sobra reserva para a época da seca. Então, se não tem uma área verde, uma floresta ali, ó, que se destrói essa floresta, é ruim por vários fatores. Aqui eu só estou mostrando um, né? No caso das enchentes. Então, quando chove, ó, a cidade é totalmente alagada, né? E olha o desertão que fica, coisa feia. Mata Atlântica, gente, é onde a gente vive, ó. Abriga uma das maiores biodiversidades do planeta e é o terceiro maior bioma em extensão do Brasil. Isso aqui não está muito certo, não, porque a Mata Atlântica ela tem menos de 10% do que era original dela. Porque ela foi totalmente destruída, quase totalmente, né? É uma floresta tropical bastante chuvosa que originalmente recobria toda a região costeira do Brasil, ó, que originalmente cobria toda a região costeira do Brasil, incluindo áreas íngremes de montanhas e serras. Então, olhem pela janela aí em Governador Celso Ramos. Essa mata, essa floresta que vocês estão vendo aí nos morros de Governador Celso Ramos é a Mata Atlântica. Em virtude de sua extensão, apresenta diferentes ecossistemas, com diferenças de fauna, flora, clima, solo e relevo. Então, olha só, no Brasil, né, lá nos anos 1500, 1600, a Mata Atlântica era toda essa região verde aqui, ó, ocupava quase todo o litoral brasileiro. Olha a vegetação remanescente, o que sobra dela, tem 7%, ó, é só aqui no litoral, bem pouco, tá? Nem chega aqui assim no norte, nordeste não, tá? Tem bem menos do que isso. A gente destruiu quase toda. Homem, Homo sapiens. No bioma Mata Atlântica existem muitos rios e reservas de água que abastecem 70% da população brasileira. Olha só, quase a maior parte, quase 3/4 da população brasileira é alimentada pelos rios da Mata Atlântica. De modo geral, a vegetação contribui para a formação da serrapilheira, que lá que a gente viu ali atrás, e a fertilidade do solo, que é originalmente raso, pobre em nutrientes e bastante úmido. Olha como é lindo a Mata Atlântica. Isso aqui é o Cachoeira Véu do Padre, alguma coisa assim, no Rio Grande do Sul. A grande diversidade de plantas inclui o manacá da serra, que é essa espécie aqui, muito bonita, né? E o pau-brasil, que foi extinto, né? Tem poucas espécies em alguns jardins botânicos espalhados pelo Brasil. Além de jabuticabeiras, palmeiras jussara, que dão o palmito, o jatobás, ipês, bromélias, samambaias, cipós e orquídeas. A fauna é composta de inúmeras espécies de animais, entre eles bicho preguiça, gambás, cotias, morcegos, saguis, serpentes, lagartos, teius, pica-paus, jacutingas, arapongas, gaviões, aranhas e insetos. É muita biodiversidade. Eu trouxe uma curiosidade, ó, só para falar sobre o palmito jussara, né? Então ele é uma palmeira, ó. Só que o que está acontecendo, ó? Está sendo muito explorada pelo palmito, tá? Essa palmeira ela demora de 8 a 12 anos para dar o palmito. Só que as pessoas não estão replantando ela, as pessoas só vão lá, exploram ela, destroem ela, cortam ela, pegam o palmito, tá? Quando você corta o palmito, que está aqui no topo da árvore, dessa palmeira, a árvore morre. Então teria que plantar novamente. Mas não estão fazendo isso, então essa árvore aqui, essa palmeira vai entrar em extinção logo logo, ok?
E ela só tem aqui no bioma Mata Atlântica. Ó, o desmatamento é a exploração de seus recursos, especialmente para alocar as maiores cidades do país, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Devasta o habitat de seres vivos, colocando em risco a biodiversidade da Mata Atlântica, bioma no qual resta apenas 7% da cobertura original. Eu acho que até menos. E o governo Bolsonaro está com uma medida provisória aí, ó, para explorar ainda mais a Mata Atlântica. É uma vergonha. Caatinga. Caatinga aqui, ó, região amarelinha aqui, lá no Nordeste. Ocupa cerca de 12% do território nacional e se localiza no Nordeste do Brasil. O clima é quente e seco, com temperaturas próximas aos 30 graus. Além disso, chove pouco e de forma irregular no verão. Pela Caatinga passam dois grandes rios, o São Francisco e o Parnaíba, que nascem no Cerrado. O solo da Caatinga é rico em minerais, porém pobre em matéria orgânica, e algumas vezes ele é pedregoso, ó, com bastante pedras. A vegetação é xerófita. O que é xerófita? Ó, plantas que apresentam adaptações relacionadas a ambientes de clima seco, como os cactos. Bastante cactos, olha só. É composto de arbustos tortuosos, de casca grossa, aspecto ressecado e esbranquiçado. Caatinga ou Mata Branca é a forma como essa região era chamada pelos indígenas. Porque Mata Branca, olha só, porque quase não tem folhas verdes, tá? Quando chove, a paisagem da Caatinga se transforma, mas como chove pouco lá, então isso aqui acontece uma vez por ano. Já que a água umedece o solo rico em minerais, possibilitando o surgimento de flores e a germinação de sementes. Isso aqui fica assim por um mês e depois fica, né, Mata Branca. Mas olha que lindo que é. São exemplos da flora. Os cactos, o xique-xique, o mandacaru. O mandacaru que é alimento de vaquinhas, tá? Bromélias, as caroás, palmeiras, as carnaúbas e árvores resistentes à seca, como a barriguda e o juazeiro. A fauna inclui calangos, que são esses tipos de lagartos, serpentes, carcarás, periquito da caatinga, que é esse bonitinho aqui, gambás e veados catingueiros. A caatinga é um dos biomas mais degradados do país. Eu não sei não, eu acho que é a Mata Atlântica é um... Enfim, agora no governo Bolsonaro todos estão sendo, né? Com grandes áreas sujeitas à desertificação devido à expansão da pecuária. Então isso aqui no futuro, ainda mais se o Bolsonaro continuar, vai virar um deserto. A falta de cuidados com a exploração do solo e ao desmatamento para a produção de lenha e carvão vegetal. Pampa, acho que esse é o último, deixa eu ver. Pampa é aqui no sul do Brasil, ó, tá? Então Uruguai e Argentina tem muito mais de pampa do que o Brasil. A região dos Campos Sulinos, também chamada de Pampa, palavra de origem indígena para regiões planas, ocupa 2% do território brasileiro e está localizado no Rio Grande do Sul. Compreende extensas planícies com vegetação rasteira, onde há verões quentes, até cerca de 35 graus, e invernos frios, temperaturas abaixo de 0 graus. Ocorrem chuvas regulares durante todo o ano. Então é uma região assim, ó, plana, não tem muitos morros, tá? A flora e a fauna apresentam muitas espécies endêmicas. Lembrem-se o que são endêmicas, que só existem naquele lugar. A vegetação forma um grande campo verde com variadas espécies de gramíneas, que são os capins, árvores e arbustos. São comuns animais como o quero-quero, que tem aqui também em Santa Catarina, o jacu e o joão de barro, que são aves, né? Além de répteis, anfíbios e mamíferos, como o tatu, o graxaim, que é esse cachorro do mato, muito bonitinho, e o gato dos pampas, olha só que interessante. Ele é um felino. O solo é fértil, fazendo com que grandes áreas sejam utilizadas para o cultivo de monoculturas, assim como para a pecuária. Então lá nos pampas tem muita plantação de pinos e eucalipto, tá? E muita produção de bois. A retirada da vegetação nativa do pampa para a expansão da agropecuária, que é isso que vocês estão vendo aqui embaixo, vem ocasionando problemas de desertificação. Então é um outro bioma brasileiro que pode ficar deserto, contribuindo para a diminuição da área desse bioma e ameaçando a fauna e a flora. Então olha só que descampadão que tá.
E aqui, um último slide, só para a gente fechar a aula. Ó, desmatamento dos biomas brasileiros em percentagem, né? Ou porcentagem. Amazônia, ó. 20% desmatado, 30% desgradado, tá sobrando 50%. No governo Bolsonaro, eu acho que isso aqui já tá em uns 40% sobrando só. Caatinga, tá sobrando 55%. Cerrado, tá sobrando 50%. Pantanal, é uma das áreas mais protegidas, mas no governo Bolsonaro ele tá destruindo. 83%. Pampa, 46% tá sobrando. Mata Atlântica, ó, a gente viu que não é 8,5, é menos de 7% que está sobrando, tá? O Mata Atlântica é um dos primeiros que vai desaparecer, infelizmente. Então, gente, ó, cuidem de onde vocês moram. Espalhem essas informações. É importante vocês serem defensores do meio ambiente, tá? Da natureza, de todos os animais. Os cachorros de rua abandonados também, coitados. Tá? Um abraço, gente. Tchau, tchau.